Você sabe o que é sadomasoquismo? Não? Então fica aqui que o psicólogo te explica. Para a gente conseguir entender o que é o sadomasoquismo, antes a gente precisa entender o que são transtornos parafílicos. E transtorno parafílico nada mais é do que uma condição humana onde a gente sente prazer sexual em objetos ou cenários que geralmente não é comum sentir. Por exemplo, a gente tem o transtorno fetichista, que é o famoso fetiche, onde a gente sente prazer no uso de algum objeto inanimado ou a gente tem um foco altamente intenso em algum membro do nosso corpo não sendo um membro genital. Por exemplo, um fetiche em pé, ou um fetiche em mão, orelha. A gente tem também como outro exemplo o transtorno transvéstico, que é quando a gente sente prazer, por exemplo, em usar roupas do sexo oposto com a intenção de ter ali uma excitação sexual. A gente tem também o transtorno voyeurista, que vem da palavra do francês voyeur, que é aquele que vê. Nesse caso, então, são pessoas que sentem uma atração sexual em espiar outras ou em ver outras pessoas num ato sexual. Mas claro, o que a gente vai focar aqui hoje são dois em específico, o transtorno do masoquismo e o transtorno do sadismo, que são inclusive popularmente conhecidos e unidos no termo sadomasoquismo. A gente tem até inclusive dentro aí do mundo do cinema, do mundo pop, um filme que é o 50 Tons de Cinza, que fala muito sobre esses dois transtornos, né? Esse tipo de parafilia em específico. E aí, é claro, a gente entra nessa dúvida. Como e quando que surge um transtorno parafílico? E geralmente, esses transtornos eles surgem lá na fase da infância ou da adolescência, podendo ter diversos fatores que levam alguém a desenvolver um desses transtornos, como por exemplo, fatores biológicos, alterações no cérebro ou desequilíbrios químicos, principalmente na nossa fase de desenvolvimento cerebral, pode sim tornar uma pessoa mais suscetível a desenvolver um tipo de transtorno, qualquer um que seja. Outro fator é o psicológico. Experiências traumáticas ou abusivas durante a infância, como um abuso sexual ou até mesmo uma negligência materna-paterna, que podem levar ao desencadeamento de comportamentos sexuais disfuncionais quando essa pessoa chega na fase adulta. E claro, outro fator muito importante, inclusive muito envolvido também nessa relação, é o fator social e cultural. Muitas vezes, o berço onde essa criança nasce, cresce e se desenvolve, se ela é exposta a algum material sexual que é indevido, ou alguma relação mais tóxica também envolvendo ali um relacionamento, pode desenvolver para essa criança, quando se tornar um adulto, padrões de preferências sexuais bem diferentes. Como, por exemplo, uma criança que cresce, né, e se desenvolve dentro de um lar rígido, mais rigoroso, pode, por exemplo, desenvolver um fetiche por uniformes ou roupas que representam mais essa figura de autoridade, que no final das contas vai estar simbolizando realmente essa repressão, esse controle que essa pessoa passou lá no passado. Agora sim, a gente pode falar do nosso tema principal, o sadismo e o masoquismo. Esse termo bonitinho que a gente conhece, sadomasoquismo, ele surgiu em 1886 por um psiquiatra chamado Richard von Krafft-Ebing, onde ele juntou os termos do sadismo e do masoquismo. O sadismo, ele acontece quando a gente sente o prazer ou o desejo de causar um sofrimento a alguém, uma agressão, submeter alguém à força, dominar ou humilhar alguém. No nosso caso, isso tudo inserido no contexto sexual. Agora, no masoquismo, é quando a pessoa se identifica, ela se enxerga como o objeto sexual. Então, basicamente, é o sadismo voltado a si mesmo, ou seja, gosta de sentir essa dor, se sentir humilhado, se submeter ali a situações de controle e de repressão dentro de uma relação sexual. Vou te dar um exemplo. Uma criança que recebeu muitas punições, inclusive físicas, de alguma figura de autoridade lá na infância, pode internalizar essa experiência como uma mistura de medo e também de vontade, de desejo de aprovação. Afinal, tudo que uma criança quer pelos pais é sentir uma certa aprovação, é sentir que eles te amam e que eles gostam de você e validam o que você esteja fazendo. E aí, quando se torna um adulto,
Se desenvolveu algum lado mais sadomasoquista, vai tentar recriar essa mistura de sentimentos, né, de medo e de necessidade de aprovação dentro de um contexto sexual, onde essa pessoa ela vai ser punida, mas sem ter aquele risco real, aquele medo intenso que sentia lá na infância, nesses momentos de punições. Tentando ali recriar esse cenário em um ambiente controlado. Outro exemplo para você. Alguém que lá na infância sempre foi instruído pelos pais ou pelos cuidadores que o sexo era algo errado, era um tabu, ou até mesmo também tinha sido ensinado que a relação homossexual ela era imoral, era um pecado, pode refletir no desejo de práticas masoquistas. Para expressar desejos reprimidos, que é a vontade de ter uma relação sexual, por exemplo, enquanto se pune ao mesmo tempo. Por isso, transformando a culpa em prazer. Freud, nas suas obras, explicou que o surgimento desse transtorno ele pode ter diversas razões, realmente ali variando e dependendo de caso para caso. Mas ele percebeu que toda dor tem em si mesma uma possibilidade de também sentir um prazer. Eu não sei vocês, mas depois que eu fiz as minhas tatuagens, que claro, é um processo que é doloroso, né? Tem áreas que doem mais, doem menos, mas de maneira geral é doloroso. Depois, quando eu saí da sessão, fui para casa, eu senti um pouco de falta daquela dor. E quando eu fui conversar sobre isso com colegas e amigos que também tinham tatuagem, eles compartilhavam do mesmo sentimento, que era uma dor meio prazerosa, era uma dor que você sentia falta depois. Agora, a partir de qual momento que o sadomasoquismo se torna um transtorno? O critério estabelecido pelo DSM-5 para caracterizar um quadro de transtorno de masoquismo sexual, que é aquele que você gosta de sentir a dor, a humilhação, se percebe que se transformou num transtorno quando a gente percebe um sofrimento clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Já no transtorno do sadismo sexual, que é quando você gosta de infligir essa dor, essa humilhação no outro, a gente percebe que se transforma no transtorno quando, por exemplo, a gente consegue perceber que o indivíduo começa a praticar isso sem o consentimento da outra pessoa, ou seja, sem a pessoa querer realmente fazer parte disso, quando esses impulsos, essas fantasias sexuais começam de fato a trazer um sofrimento ali clinicamente significativo, prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida desse indivíduo. Entender mais esses fenômenos e conhecer mais sobre essas questões ajudam muito a gente a ampliar o nosso conhecimento sobre a sexualidade humana, que por muitas vezes, ainda hoje, também é fruto de vários tabus e preconceitos que impedem a gente de falar sobre esse tipo de coisa. Mas como esse lado sexual também faz parte de nós como seres humanos, é muito importante a gente sempre estar estudando e a gente sempre estar conhecendo mais sobre, para a gente se entender e entender também o outro a qual a gente se relaciona. Interessante, né? Escreva aqui nos comentários para mim o que você achou.